Glória a Deus! A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma segunda-feira, dia 9 de outubro, para a honra e glória do Senhor, para abençoar a sua vida com a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. E eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a sua vida. Essa palavra vai fazer com que você vença os desafios no seu dia a dia. Porque o Espírito Santo nos inspirou a trazer uma palavra que vai te dar uma direção, uma palavra que, se você abraçar o que você vai ouvir nesta noite, com certeza, muitas coisas vão acontecer e muitas transformações vai haver na sua vida, na sua família, no seu trabalho, ou seja, em todas as áreas da sua vida. A paz do Senhor, irmão Marcos. Paz do Senhor, pastor Márcio, paz do Senhor, irmãos que estão mais uma vez reunidos junto a nós nessa segunda-feira, como o pastor falou, dia 9 de outubro, com a graça de Deus, com a misericórdia dele, nós estamos aqui mais uma vez e com a sua permissão também, né, pastor? Isso. Hoje nós traremos um assunto que será de grande relevância para a sua vida espiritual, porque nós iremos tratar de transformação para vencer os desafios. Isso Amém? mesmo, isso mesmo. Quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Aparecido Lande, o diácono Aparecido Lande já está conosco aí. Amém, Deus abençoe, conectado, irmão. Ligado conosco. Pai do Senhor, irmão Cido, Deus abençoe a sua vida grandemente aí, tá bom? Glória a Deus. E antes de mais nada, irmão Marco, quero deixar aqui um pequeno recado antes de nós entrarmos na palavra. Eu quero convidar você para você estar participando dos nossos trabalhos que acontecem aqui na nossa igreja. Às terça-feira, das 19h30 até as 20 horas, nós temos um período de oração, um período de clamor, de buscar ao Senhor, para que Ele possa intervir nas nossas causas. Das 8 horas, das 20 horas até as 21 horas, aí é o trabalho só com mulheres, irmão Marco. Amém. Você que é mulher, você que deseja aprender, você que deseja ouvir uma palavra que vai abençoar a sua vida, venha participar conosco todas as terça-feiras, às 20 horas. Mas se você quiser vir orar conosco também, das 19h30 até as 20 horas, você está convidado também, né? Você homem, você mulher. Agora, das 20 horas às 21 horas, é um trabalho só com mulheres. Qualquer mulher pode vir participar desse trabalho e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Nas quartas-feiras, nós temos ali, né, irmão Marcos? Nós temos o trabalho das crianças, né? Temos o trabalho com as crianças e também temos o trabalho com jovens. Você que é jovem, quer vir participar, você que é mãe, tem um filho aí, quer mandar ele vir participar do jovem conosco, pode mandar vir. Dia de quarta-feira às 20 horas, trabalho com criança e trabalho com jovem. Você mãe que tem aí a sua criança e você quiser mandar ela para fazer parte dos nossos projetos aqui da igreja, dos trabalhos que tem às quarta-feiras com as crianças, pode trazer, manda aqui que eu tenho certeza que seu filho, você e sua família vai ser grandemente abençoado. E na quinta-feira, irmão Marco? Na quinta-feira nós temos o culto da libertação. Amém? Amém. Mas essa semana, exclusivamente essa semana, é o culto normal. Terá um trabalho diferente, né? Isso. Terá um trabalho diferente. Isso. Estará envolvendo as crianças. As crianças e os jovens, né? Isso. Vai estar envolvendo os dois ministérios aí. Venha participar nesta quinta-feira às 20 horas. E no domingo nós temos o culto com a família. No domingo nós temos o culto com a família. E você que está nos ouvindo está convidado a vir participar desse culto, né? Você família, você que é solteiro, você que é solteira também, você pode vir. Você pode vir participar e aí do culto da família. Glória Amém. A Deus, amém? Então vamos voltar aqui para a nossa live, né? Vamos seguir adiante aqui com a nossa palavra. Marco, eu quero convidar você a fazer uma oração neste momento, para nós estarmos iniciando aí a nossa live em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, vamos fazer uma oração.
para que Deus esteja nos encaminhando através desse bate-papo de hoje, amém? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradeço mais essa noite por o privilégio de estar aqui, ó Pai, trabalhando na sua obra, ó Pai, levando adiante a sua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar a nós, o Senhor possa abençoar o pastor Márcio, o Senhor possa abençoar todos que estarão conosco e os que também irão assistir essa live, que eles possam ser irradiados pelo poder do seu Espírito Santo poderoso, que eles possam ter o discernimento e o entendimento da sua palavra para que possam segui-lo cada vez mais e não se desviar do alvo, que é o nosso Senhor e Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Irmão Marco, o nosso versículo-chave é o de Lucas que você mandou, né? Ou não? Romanos 12:2. Tá, vamos lá então. Faz a leiturinha aí. Romanos 12:2, ele nos traz a palavra que diz o seguinte, meus irmãos, aqueles que quiserem pegar suas Bíblias, nos acompanhar nos seus celulares, uma forma que você quiser, ou somente acompanhando a leitura mesmo, né, pastor? Então vamos lá. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu trouxe esse versículo como o versículo tema para nós, por quê? Porque hoje nós vamos falar de transformação da sua vida. Aquilo que nós temos que fazer para alcançar a vitória. Através do quê? Através de nos moldarmos através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Amém, pastor? Porque sem transformação não tem como a gente dar um passo, que é um passo muito importante para a evolução espiritual. Amém? A gente não pode sair ou permanecer do mesmo jeito que nós chegamos. Amém? Tem que haver uma transformação. Essa transformação, muitas vezes, ela é demorada, ela não é uma coisa instantânea. Nós vamos ver alguns exemplos depois aqui, para que nós entendamos que essa transformação, ela demora um pouco, mas ela é de suma importância na vida do cristão. Amém? Ela deve acontecer. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que tudo tem que mudar, mas quando na verdade nós é que temos que nos transformar e nos adaptar a um modo de vida qual agrade ao Senhor, a qual nós consigamos agradar ao Senhor todos os dias. Porque eu vejo assim, irmão Marco, um dos desafios maiores da nossa vida é eu olhar para mim mesmo, para o meu interior, e eu buscar a mudança. Entendeu? Eu buscar essa mudança. Porque muitas vezes as pessoas ela quer que o outro mude, mas ela mesma não muda. Entendeu? E aí a pessoa fica querendo que haja uma transformação no ambiente, uma transformação no lar. E isso vai ser impossível acontecer, meu querido, porque a maioria das vezes o Senhor Jesus ele nos ensina, porque o defeito não está nas pessoas, o defeito está em nós, entendeu? Quando eu olho um defeito numa pessoa, na verdade eu não estou vendo o defeito da pessoa, eu estou espelhando nela aquilo que está no meu interior. Faz parte do Sermão da Montanha ali em Mateus 7, quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois à medida qual julgares, vós sereis também julgados. Você tenta tirar o cisco que está no olho do seu irmão, enquanto no seu existe uma trave. E ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave que está te atrapalhando depois no seu olho, tira o cisquinho e depois você vai conseguir ver longe para conseguir tirar o cisco. O cisquinho. Olha o que Jesus faz. É a mesma coisa do trabalho, né, meu irmão? Tem pessoas que falam: lá no meu trabalho tem uma pessoa lá que me incomoda o dia inteiro. Mas cada vez que essa pessoa faz algo, você não revida? Para de revidar para ver. Se você parar de revidar, eu tenho certeza que ela vai parar de incomodar, porque ela vai ver que ou seja, ela vai ver que não adianta mais fazer aquilo. Mas muitas vezes você enxerga o incômodo, mas essa pessoa, em algumas vezes, ela não está te incomodando em forma nenhuma, mas você se incomodou. Se incomoda. Então você que causa esse problema para si, e você tem que resolver esse problema. É coisa sua, é coisa nossa.
Então, nesse dia a dia, você tem que aprender a se moldar, entendeu? Cada vez mais evoluindo, né? De uma forma evolutiva. Para quê? Para você consiga passar por cima dessa tribulação, disso que está tomando o seu tempo e fazendo com que você se desvie do caminho. Isso mesmo. Amém? Então, assim, essa transformação é necessária. É necessário. Você tem que se adaptar. Não o mundo se adaptar a você, mas você se adaptar. Para os crentes em geral, novos convertidos, a vida cristã é assim, ela é uma evolução. Você vai aprendendo a cada dia que passa a tolerância, o amor, o respeito, né, pastor? É assim mesmo que funciona, assim que Jesus nos pede para ser. Ele não pede nada de forma instantânea, mas que a gente passe a meditar e colocar em prática em nossas vidas os seus ensinamentos. É verdade. Quero mandar um abraço lá pro presbítero Regivaldo, que está conosco lá também. Deus abençoe sua vida, presbítero Regivaldo, em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, presbítero. Deus abençoe o senhor e sua família. Eu trago aqui um versículo para estar completando esse raciocínio, pastor, que encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Vai lá. Capítulo 3, versículo... 2 Coríntios, perdão, primeira não, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Transformação. Quando nós passamos de meros conhecedores da palavra para batizados, para frequentadores, para pessoas que trabalham na obra, automaticamente esse crescimento vem o quê? A proximidade do batismo com o Espírito Santo, da proximidade com o Espírito Santo, da evolução espiritual, que é aquilo que Deus pede para nós, para que nós sejamos pessoas com o espírito evoluído, e não aquele espírito parado, que conheceu a palavra de Deus, mas estacionou, não quis ir para frente, nem para trás. Não, pessoas que tenham cada vez mais gana e sede de crescer espiritualmente. E existem várias formas disso acontecer. Então fica aí, ó. Se você deseja vencer os desafios nos dia a dia, você precisa ter um espírito de ousadia sobre a sua vida. Né? Como o irmão Marcos está falando, eu não posso ficar parado. Eu tenho que ser ousado nas coisas. Tem que me transformando. Eu tenho que me transformando, ser ousado. A própria palavra de Deus disse assim, que Deus ele não se agrada daquele que não tem ousadia, ou seja, os covardes não herdarão o reino do céu. A gente tem que passar desse período de um crente acomodado para um crente ativo. Para alguém que está aí trabalhando na obra, cada dia mais se transformando, cada dia mais em um obreiro de Deus, com excelência, fazendo as coisas com qualidade, com amor, com desejo, aquele desejo que você tem de fazer a obra de Deus. É isso mesmo. Você tem que passar desse ser parado, que só vem, escuta uma palavra e volta para sua casa, para alguém que procura trabalhar cada vez mais. Que fica naquele mundinho, não, tá bom sim, meu irmão, não tá bom não. Não tá bom não, você precisa se levantar, você precisa seguir adiante, você precisa deixar as coisas velhas que ficaram para trás e seguir adiante das coisas novas. Tem muita gente que não consegue vencer os desafios do dia a dia, meu Marco, porque fica atrelado, agarrado, pegado nas coisas do passado e não consegue evoluir, igual você tá falando, não evolui para uma vida nova, para um crescimento, pro novo de Deus. Eu quero mandar aqui também um abraço para nossa irmã Lúcia Cristina. Paz do Senhor, irmã Lúcia. Irmã Lúcia Moreira, lá da cidade de Nova Fátima, está conectado conosco aí. Deus abençoe sua vida, a vida do irmão Márcio, a vida dos filhos, em nome de Jesus. Pastor, em Gálatas, no capítulo 2 e versículo 20, Paulo nos diz uma coisa bem interessante. Veja bem o que ele diz. Olha só a transformação que ele sofre. Fala aí, vamos ver o que ele diz aí. Ele diz assim, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, essa transformação, essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Meu Deus.
Que coisa extraordinária. Então Paulo nos relata a transformação que houve na vida dele. Ele passou a viver a vida de Cristo, deixar que Cristo vivesse nele. Ele se transformou naquilo que é relatado ali no livro de Atos. Ele se transformou de fato em um cristão, em um pequeno Cristo. Ele se moldou através dos ensinamentos, de tudo que ele ficou sabendo ou que ele viu através do sacrifício de Cristo. Ele passou a colocar na vida dele de forma prática. É isso mesmo. E outra também, irmão Marco, talvez tem pessoas que ouvem essa palavra e não conseguem compreender. Quando a Bíblia diz, o irmão Marcos deu ali, que eu estou crucificado com Cristo, não é você pegar um prego e fazer uma cruz e se pregar na cruz, não, de jeito e maneira. É você conhecer a palavra, é você ou seja, deixar a palavra entrar em você, e aí essa parte que ele fala, estou crucificado com Cristo, ou seja, é as renúncias do dia a dia, é as suas renúncias, é você começar a ler a palavra, e tudo aquilo que ela pedir para você fazer, é você renunciar para você deixar o poder da palavra fazer a transformação que ela precisa fazer na nossa vida. Isso mesmo, pastor. E também, de certa forma, entender que o sacrifício de Cristo foi algo que não poderia ser feito por qualquer pessoa, mas sim para aquele que foi de fato enviado do céu para nos salvar. Senão ele não conseguia. Porque tanto é que, né, ou seja, Deus poderia ter usado muitos homens, mas nenhum conseguiu atingir esse objetivo. Por quê? Porque justamente precisava de alguém que fosse enviado, que viesse do céu, que nascesse, Filho de Deus. Isso, que nascesse sem pecado, para conseguir atingir esse objetivo e abrir as portas para nós, irmão Marco, entrar no reino do céu. Isso, entender que o sacrifício não foi em vão. Não foi em vão. Não foi uma coisa que simplesmente foi praticada e a gente tem conhecimento. Não, a gente tem que entender, a gente tem que sofrer isso aí. Não sofrer na carne, como o pastor falou, nos crucificarmos. A gente tem que entender que esse sofrimento foi algo que valeu milhões e milhares de vidas pelo mundo todo. E aqui, irmão Marco, vou até abrir um parênteses aqui pra gente comentar algo aqui que é de suma importância. A Bíblia, não sou eu que diz, não sou eu que falo, mas a Bíblia fala, a Bíblia diz, está escrito lá, irmão Marco, que nós temos que tomar cuidado para nós não fazermos sacrifício de tolo também, né? O que seria um sacrifício de tolo? Seria muitas coisas que não convém eu fazer. Tem muito sacrifício que não convém eu fazer, porque Cristo já fez o maior sacrifício. Qual é o sacrifício que eu devo fazer? É reconhecer que ele morreu na cruz do Calvário, receber ele como meu Senhor e Salvador da minha vida. Ou seja, o sacrifício que eu preciso fazer é eu renunciar às minhas vontades carnais, à minha vontade humana, ou seja, e deixar com que Cristo, ou seja, a sua palavra me guie, prevaleça. Como disse Paulo, que Cristo viva em mim. Que Cristo vive em mim. Aí sim, irmão Marco, aí eu vou começar a entender a palavra, e aí eu vou deixar de fazer alguns sacrifícios de tolo, né? E esse sacrifício de tolo não convém eu falar aqui agora, porque isso aí é um assunto para um outro momento, um outro dia. Mas tipo assim, e aí eu vou começar a entender a palavra, irmão Marco, aí eu vou começar a fazer um sacrifício que realmente agrada a Deus. Sacrifício espiritual. Sacrifício espiritual. Que tipo de sacrifício? Por exemplo, amanhã eu vou jejuar pela salvação da minha família. Eu vou sacrificar amanhã, ou seja, o alimento. Eu não vou me alimentar amanhã do almoço, não vou tomar café da manhã. Ou seja, é um sacrifício válido. Não é um sacrifício de tolo, porque eu vou estar... Não, e ele é mencionado na palavra de Deus. Isso, é mencionado, né? Aí sim não é um sacrifício de tolo, é um sacrifício agora vivo, que diante de Deus vai valer a pena. É verdade. Deus não quer que nós nos flagelemos, mas sim que nós cremos. Cremos e crescemos. Toda força voltada para essa fé em Cristo, como o pastor disse, a gente deixa
aquele homem velho para trás e viva, de fato, uma nova criatura. Amém? Aham. Vou trazer aqui mais uma palavra que encontra-se em Salmo, no capítulo 51, pastor, no versículo 10. É bem interessante isso daqui. Diz assim, ó. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu Deus. Renovar é Não. transformar. Pera aí, meu Marcos. Isso é muito forte. Lê de novo aí. Ó Deus meu, Bem tranquilo, compassivo assim. cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu Deus. Inabalável. Isso Um é muito espírito forte. inabalável. Não um espírito fraco, que a qualquer coisa você já fica temeroso. Não, um espírito inabalável que, sabendo que a qualquer momento você pode acionar o Pai para que ele entre com a provisão na sua vida, que ele entre com providências, que ele venha a pelejar por você através de orações. Esse espírito que sabe onde encontrar guarida. Aham. Né? Você não pode ter aquele espírito, ai meu Deus, está tudo perdido. Já para de orar, para de jejuar, para de vir na igreja, para de conversar com os irmãos, né? Fica afastado de tudo, você acaba se enfraquecendo, e esse espírito de covardia não faz parte de quem está no exército de Deus. É verdade, irmão Marcos. Amém? Tem pessoas que qualquer coisinha já quer desistir de tudo. Qualquer coisa. Né? E eu digo pra você, irmão, para com isso. Para com isso. Renova a sua mente, fortaleça-se no Senhor, né? Porque a Bíblia nos ensina a buscar o Senhor com todas as nossas forças, a entender, a se revestir de todo o poder de Deus. Sabe por quê? Porque no dia mau nós vamos ter munição para vencer o dia mau, irmão Marco. Né? Tô falando aqui algumas coisas com a minha própria palavra para que você possa entender, mas a Bíblia ela é bem clara a respeito disso. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, de todo o poder de Deus, de toda a palavra de Deus, porque o dia ruim vai vir e vai. Vai vir para todo mundo, irmão Marco. Vai vir um dia para o meu Marco, vai vir um dia para mim, vai vir um dia para alguns irmãos da igreja, na verdade para todos os irmãos, cada um vai ter o seu dia mau, mas a Bíblia diz, se nós estivermos revestidos da palavra de Deus, nós venceremos nesse dia. Nesse dia nós vamos cantar o hino da vitória. Por quê? Porque nós vencemos pela nossa própria força? Não. Porque se nós formos com a nossa própria força, nós seremos derrotados, irmão Marcos. Mas com a força que vem do céu. Com a força que vem do céu, nós venceremos esta batalha. Glória Porque a a Deus. Bíblia diz isso. Amém. A Bíblia diz. Pastor, vou trazer mais um versículo aqui para terminar e depois eu vou trazer aqui algo bem interessante para a gente chegar no entendimento melhor do assunto de hoje, amém? Vai lá, enquanto isso eu vou mandando um abraço aqui pro Edson Magalhães. Ô, Pai Senhor, ele tá irmão. dizendo lá, eita glória, Pai do Senhor, varão abençoado, Deus abençoe a sua vida grandemente aí. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51, diz assim, olha só, essa palavra é forte, hein? Vai lá. Segura aí, pastor, segura aí, meu irmão. 1 Coríntios 15, no capítulo 51, diz assim, eis que eu vos declaro um mistério. Olha, Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. meu Deus. Todos seremos transformados. Por quê? Porque essa transformação, ela faz parte do quê? Da evolução como cristão. Para você alcançar cada dia mais a sua morada no reino dos céus. É forte o negócio, hein? É forte o negócio. No versículo 50, ele diz assim, nosso irmão em Cristo, Paulo, contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Olha você vê. E eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Glória a Deus, né? Mas eu quero trazer aqui... E para entrar no céu, irmão Marcos, igual você falou aí, eu preciso dessa transformação. E a Bíblia, ela é bem clara quem vai entrar no céu e quem não vai. Né? Porque ali ela declara, né? Ela declara assim, quem vai ficar de fora?
aqueles que praticam algumas iniquidades que está escrito ali. Eu não vou entrar agora por esse caminho, porque nós estamos aqui em uma outra linha, senão nós vamos perder muito tempo. Amém. Mas tipo assim, a Bíblia, irmão Marco, ela é simples. Ela é simples e ela é bem objetiva de mostrar o caminho, como se faz para chegar no céu. Tem muitas pessoas que não crê nisso e não acredita, e eu digo para você, cuidado com isso, porque a Bíblia, ela é um manual de vida, e além de ser um manual de vida, ela tem leis. Ela tem leis, irmão Marco, e essa lei ela vai ser cumprida. Ou seja, lá no seu trabalho tem leis. E para você permanecer no seu trabalho, você precisa entrar para o caminho do estatuto do seu trabalho. O seu trabalho, ele fala, não, você precisa usar esse uniforme. Ou seja, e se você não usar o uniforme, você não vai fazer parte daquela empresa. Não, de forma Eles não nenhuma. vão deixar. Isso mesmo. Se você não entrar pelo caminho do estatuto da empresa que você trabalha, jamais você vai conseguir permanecer naquela empresa. E as pessoas acham, meu amor, que a Bíblia é diferente. Acha que a Bíblia, assim, qualquer um vai entrar no céu. Não, querido, para entrar no céu eu preciso entrar pelo estatuto que Deus deixou para nós aqui, ó. A sua palavra, ela contém verdades absolutas, e essa verdade, ela vai me guiar, irmão Marco. Amém. Ela vai me guiar para que eu possa entrar no reino dos céus. A palavra de Deus, ela me dá certeza hoje, irmão Marcos, se eu sou um salvo ou se eu não sou salvo. A palavra de Deus me dá essa certeza hoje. Glória a Deus. Vamos lá, para frente? Vamos lá. Então eu trouxe aqui um rol de alguns personagens bíblicos, de alguns homens e mulheres que tiveram sua vida transformada pela graça e misericórdia do Senhor, e através da fé, do conhecimento, do crescimento, eles alcançaram essa transformação, amém? Eu trago aqui primeiro Pedro. Quem era Pedro? Pedro foi um homem terrível, hein? Pedro era um homem nervoso, um homem que estava acostumado a resolver Andar as armado, coisas na faca, armado, no ele braço. intimidava as pessoas, ele era uma pessoa nervosa, uma pessoa Ele era uma pessoa terrível, sanguínea, ele era assim, uma né? pessoa que era carne, pura carne, né? E ele era o quê? Ele era o pescador. Tinha aí seu empreendimento de pesca, mas a sua vida se transformou quando ele conheceu a Jesus. E ele foi convocado a ser um pescador, mas não de peixes, mas sim de homens. E a sua vida foi transformada. Porém, lembra que eu disse há um tempinho atrás, um trechinho atrás aqui, que às vezes demora essa transformação? Pedro demorou pelo menos 3 anos e meio ou 3 mais anos e meio. para se transformar nesse pescador de homens. Por quê? Porque até a morte de Cristo, ele ainda continuava com o mesmo espírito armado. Ele andava com Jesus, ele conhecia Jesus, ele falava que ele era convertido, porque ele falava algumas coisas, mas no final da conta, irmão Marco, ele mostrou que ele não conhecia verdadeiramente a palavra de Deus no seu profundo, na sua essência. Então ele acabou ali mesmo Abandonando Jesus. negando de fato. Negando de fato. Cumprindo aquilo que Jesus já havia falado. Já havia profetizado. Olha, você vai me negar. Não vou, vai. Não vou, E não. aconteceu. Se alguém vir aqui, eu não vou deixar, e fez o maior pampeiro lá. E só que em Atos dos Apóstolos há uma transformação muito grande de Pedro. Quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, quando Jesus nos deixa pela última vez e ele nos dá a oportunidade de ter o Espírito Santo vivendo dentro de cada um de nós, Pedro é transformado. E através disso, com uma pregação, o que acontece? Quase mais de 3.000 almas, depois 5.000 almas são salvas, são batizadas e passam a seguir a Jesus, de pescador, um simples pescador, a um pescador de homens. A um grande pastor, né? A um grande pastor. Então, querido, olha aqui que interessante também. Um dos pontos principais que levará você a vencer as suas batalhas no seu dia a dia é o Espírito Santo. Eu quero deixar uma pergunta para você. Você aí é batizado com o Espírito Santo?
Se você não for batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele está disponível para qualquer pessoa que buscar a Deus. A Bíblia diz, está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne, ou seja, se você buscar, você vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai fortalecer você. O Espírito Santo é que vai fazer você vencer as batalhas do dia a dia. O Espírito Santo é quem vai fazer com que você consiga renunciar coisas que você jamais conseguiria renunciar. Viu, pastor? Então, aqui, para consumar isso aí que a gente acabou de falar, através da palavra de Deus aqui, Mateus 4, versículo 19, Jesus diz a eles, aos discípulos ali, e Simão está entre eles. Então, disse-lhes Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Amém? Então, ali houve uma transformação de Pedro. Mas tem um personagem também que foi transformado de uma forma muito brusca, da água para o vinho, como diz o ditado. Paulo, né? Quem era Paulo? Um perseguidor, um assassino de cristãos, uma pessoa implacável, a quem foi dado ordens para ir até Damasco para matar cristãos. Mas o que aconteceu no meio do caminho, pastor? No meio do caminho ele, infelizmente, teve um encontro com quem? Ele teve a sua trajetória interrompida, né? Aquilo que ele queria fazer foi interrompido. Por quem? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor, ele teve que intervir na causa, né? Ele teve que intervir na causa. E aí, quando ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos que lá estavam, fazendo a vontade de Deus, ou seja, ele viu uma luz, um clarão muito forte, e essa luz o deixou cego, né, irmão Marco? O deixou cego, mas quando ele já estava cego ali, irmão Marco, ele ouviu uma voz que dizia assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E aí, ali mesmo, irmão Marco, você já vê o começo da sua transformação, porque aquilo que estava acontecendo na vida dele era algo que era uma experiência com Deus que ele nunca tinha tido. Ele nunca tinha tido. E ali ele já começa a reconhecer o senhorio que era Deus. E aí ele pergunta para vós, quem é Senhor? Quem conhecia muito a Deus, mas então, jamais havia sentido a quem virtude, era Deus. Né? Ele conhecia a palavra em si, né? Mas ele não conhecia a essência da palavra. Não conhecia, jamais. E aí ele conheceu ali a essência de Deus. Isso aqui está em Atos, no capítulo 9, pastor. E isso, peraí, só antes de você falar, irmão. E isso pode acontecer com você, querido. Isso pode acontecer com você, igual eu disse aqui, se você buscar a presença do Espírito Santo, começar a orar, clamar, falar, Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero receber o Espírito Santo, ou seja, Deus derramará o Espírito Santo sobre a sua vida, vai abrir o seu entendimento, ou seja, se você tiver algum tipo de enfermidade, você pode ser curada, porque a presença de Deus, ela é capaz de remover da nossa vida qualquer tipo de enfermidade, e aí você vai, de repente, você vai ouvir aí o que eu estou falando, você pode até escrever aí nos comentários, mas eu conheço muitos crentes que morreram de câncer, que sofreram com isso, sofreram com aquilo, mas cada caso é um caso, ou seja, Deus tem uma obra específica na vida de cada um. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê muitos homens de Deus que era usado, que orava e que Deus curava através da vida deles, mas eles próprios estavam doentes, irmão Marco. Amém. Estava doente. E a gente encontra essa passagem de Paulo em Atos 9, né? Como eu havia dito antes, que diz assim, a partir do versículo 3, entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Mas eu trouxe ainda mais alguns personagens que tiveram suas vidas transformadas. Um deles foi quem? Jacó. Meu Deus, Jacó foi forte. Jacó foi forte, mano. Seu nome
é conhecido como enganador. E hoje eu estava até fazendo uma leitura a respeito do nome dele, desse nome enganador, porque essa tradução é através da língua hebraica, do aramaico ali mesmo, sabe? Uhum. Então, o nome dele é Yod, Aké. O irmão Marco querendo dar um de hebraico aí. Yod Aké significa calcanhar, mas essa mesma palavra, se eu não me engano é aquá mesmo, aquá, alguma coisa assim, elas também significa enganar. Então, assim, tem uma passagem do nascimento deles que diz que Jacó veio segurando no calcanhar de Esaú. Então isso pode ser também um dos nomes dele, mas enganar também, porque tem uma passagem ali que encontra-se em Gênesis 21:36, que Esaú afirma que Jacó já havia o enganado 2 vezes. Então, entendeu? Ele pode ter esse nome de enganador, sim, mas ele teve a sua vida transformada. E sabe onde que a gente encontra isso aí, pastor? Aonde? A gente encontra na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 28, pastor. Meu Deus. Que suplicou Jacó prontamente. Dize, rogo-te, revela-me como te chamas, replicou o homem, por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. E nesse momento, a briga que Jacó teve com um anjo, e Jacó venceu essa briga, mas o anjo tocou-lhe na coxa e ele teve que desistir. Mas ele não desistiu facilmente, ele esperou a sua bênção, e após ser abençoado, o anjo diz, como você lutou como um príncipe, seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser a partir de hoje Israel. Amém? E ele se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Ele foi contemplado com isso. Na verdade, se a gente for ver o que a promessa que foi feita para o seu avô, Abraão, se cumpriu a ele, porque ele se tornou o pai, então, de grandes nações, de 12 tribos ali, que dariam depois, que dariam muitos filhos, né, para a linhagem de Abraão, e ali seria, então... E até nós entrou nessa contagem. Amém, glória a Deus, né? E Jacó, então, ele, por 2 vezes, ele tentou enganar, ou melhor, ele enganou seu irmão, ele roubou a primogenitude do seu irmão, né? E ele foi uma pessoa muito sagaz naquele momento. Porém, ele teve o período de ser enganado pelo seu tio Labão também. E ele teve que trabalhar vários anos até conseguir o que ele precisava. Porém, através do toque de Deus na vida dele, ele conseguiu ter sua vida transformada. E ele passou de mentiroso a um homem abençoado. Amém? Amém. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Maria Borba também, que está conosco. A irmã Fabiana, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Mais um homem que teve sua vida transformada através da palavra de Deus, através da sua fé em Deus, através do mover de Deus na sua vida, foi Moisés, pastor. Moisés, né? Moisés, ele teve a sua vida transformada desde o início da sua vida, porque quando ele nasceu, o faraó do Egito pediu para que matasse todos os homens, para que os hebreus não procriassem mais. Isso mesmo. Mas ele foi salvo. Ele foi salvo e foi, como que eu posso dizer assim, ele passou a sua vida toda, até a sua fase adulta, morando e sendo ensinado dentro do próprio Egito. Porém, houve um momento dele se retirar, houve um momento dele ser o que é aclamado o libertador do povo de Israel, do seu povo. E ele fraquejou, de certa forma. Quando ele estava ali perante a sarça de fogo, e Deus disse a ele, você que vai libertar ali o meu povo, ele disse, mas como é que eu vou chegar diante de Faraó e fazer isso? Né? Mas Deus diz, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E nesse momento, então, ele aceitou esse chamado, esse desafio. E ele passou, então, a ser quem? O libertador. O libertador do povo de Israel. Do povo hebreu, do povo de Israel. É isso mesmo. Amém? Quero mandar um abraço também pro nosso irmão Marcos Cassiano. Deus abençoe a sua vida grandemente, meu amigo. Irmão, Deus abençoe. Profeta de Deus. Eita glória, hein? E a gente vê aqui que em Êxodo 3:11
quando acontece esse episódio com Moisés. Mas no capítulo 13 ele já está liderando o povo. Já está liderando, ele já está liderando o povo. Êxodo 13, no primeiro versículo diz assim, ó, consagra-me todos os primogênitos, tendo o primeiro filho israelita, que vem à luz, me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursou ainda a respeito disso aí. O que ele falou? Falou, pessoal, agora é tudo nas mãos de Deus, nós vamos seguir a caminho, porque Deus está conosco. É isso mas mesmo. A gente conhece a história que depois o povo é que acabou não se agradando muito com isso e interferiu nesse período que eles poderiam ter alcançado a glória da terra prometida bem antes do que aconteceu. Mas eu trago uma personagem, uma mulher que teve sua vida transformada também pela fé em Deus, por ter conhecido Deus, Raabe. Quem foi Raabe? Ela foi de prostituta, a antepassada, ou de forma mais objetiva, tataravó de quem? Do rei Davi. Do rei Davi. Né? Rapaz, olha o que Deus faz, irmão Marco. Por isso que eu falo, a Bíblia, ela não é exclusiva. Jesus, ele não é exclusivo de alguém. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus e foi escrita por homens de Deus, não sendo direcionada a pessoas exclusivas, mas qualquer pessoa, irmão Marco, qualquer ser humano, qualquer pessoa que reconhecer que Deus é Deus, olha onde Deus coloca essa pessoa. Raabe, igual você está falando aí. Uma mulher que era prostituta, ela entrou, cara, na árvore. Como é que é? Na árvore genealógica. Genealógica de Jesus, cara. E ela não cara. era nem hebreia, né? Não era nem hebreia. Ela era lá de Jericó. Veja bem, mas ela acabou se causando com Salmão, que foi um dos espiões que foram lá ver como é que era a cidade. E ela deu guarida a eles, enfrentou ali de certa forma o rei, e através disso, Deus resolveu poupá-la. Olha pra você. Tudo vai cair, tudo vai acabar. Mas tudo isso, irmão Marco, tudo isso, fica atento você aí, ó. Tudo isso aconteceu porque quando Deus tirou o povo do Egito e já veio fazendo maravilhas, né? Através Moisés liderando, e Deus já veio operando através de Moisés. E aí quando chega lá em Jericó, ou seja, o povo de Jericó já havia chegado aos ouvidos deles o que Deus era capaz de fazer com todo o seu poder, né? E aí o que acontece? Esta mulher chamada Raabe, quando ela deu guarida lá para os espias, o que ela falou para os espias? Ó, a cidade toda está com o coração mole, tremendo de medo com o que vocês possam fazer conosco quando nós chegar. E aí ela própria, ela fala com a sua boca, ó, pelo que eu ouvi falar, eu também tô com medo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero fazer parte desse povo, eu não quero ser morta, nem eu e nem minha família. Eu quero que vocês me dê proteção. Aí o que os homens falou? Falou, ó, se você continuar nesse propósito, né? Se você mudar de lado e permanecer do nosso lado, e você nos dá essa guarida, você não contar para ninguém, se você não nos entregar, nós vamos fazer um acordo aqui com você. Então, irmão Marco, eu vejo aqui que Deus, ele faz acordo. Deus faz um acordo com qualquer pessoa que chegar diante dele. Veja bem, Deus faz um acordo pela vida, pela vida. Não é um acordo banal. Não é um acordo banal. É um acordo pela vida. Pela Por quê? vida. Porque Deus tinha interesse de salvar mais vidas. E ela se propôs a ter a vida mudada. Sim. Né? Em crer nesse Deus maravilhoso que nós também cremos hoje. Naquela época. E ela foi poupada. Casou-se com Salmão. Deu à luz a Boaz. Boaz casou-se com Ruth, isso? Com Ruth. Que deu à luz a Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Então Veio passando até Davi, veio 14 gerações. Depois de Davi até Jesus, mais 14 gerações. Ou seja, tudo isso começou lá em Raabe, na vida de uma prostituta, cara. Agora eu pergunto, rapaz, que amor é esse mesmo? Não existe amor maior do que o amor do nosso Deus, cara. Que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, de perdoar as nossas falhas. De nos fazer vasos de honra. Vasos de honra, nos receber como filho. Cara,
Isso tem que ser um amor muito gigantesco. Meu Deus, só Deus mesmo para fazer isso. É um amor ágape, é um amor incondicional. Incondicional. Não tem uma condição para Deus nos E eu amar. quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo aí, ó. Deus, ele tem um propósito muito grande na sua vida. Jesus, ele te ama de uma forma inexplicável, mas um pouquinho só eu posso explicar para você. Ele morreu na cruz do Calvário em favor da sua vida e em favor da minha vida. Era para você ser crucificado naquela cruz. Era para mim ser crucificado naquela cruz. Mas o Senhor Jesus, ele entrou no nosso lugar. Ou seja, ele tirou eu e falou assim, não, filho, sai. Eu vou usar eu aqui como exemplo. E o irmão Marco, ele falou assim, irmão Marco, dá licença. Eu vou fazer esse sacrifício por você. Irmão Márcio, dá licença, eu vou fazer esse sacrifício por você. Ou seja, Amém. Ele tomou o nosso lugar. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, diz assim, pastor, também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Olha para você ver. Então, assim, para ver que Deus, ele é capaz de ajudar você a se transformar a cada dia, melhorar a cada dia, você seguir a ele a cada dia e você vai ver como sua vida vai mudar. E essa mudança, ela é positiva em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todas as áreas da sua vida, e ela é necessária para que você possa cada vez mais estar perto de habitar nas moradas celestiais. É isso mesmo, aqui, ó. Grande propósito. O irmão Marcos Cassiano está dizendo aqui, ó. Não a descriminalização do aborto. Deus, igreja, família contra o aborto a favor da vida. Foi o tema de sábado da Marcha para Jesus lá, nós fomos lá, participamos dessa marcha para Jesus. Ou seja, nós não somos contra pessoas, nós não somos jamais, nós somos como Cristo, porque Cristo nos ensinou assim, nós amamos as pessoas, nós somos contra as coisas que são contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que foge da vontade de Deus, que foge da palavra de Deus e é contra a palavra de Deus, nós somos contra também, né, irmão Marco? Sim. Para terminar aqui... Louco, mas já vai terminar, mas é tão gostoso, rapaz. Para terminar, que já estamos aí no ar, 1 hora praticamente. Já, sério mesmo? Né? Então, eu trouxe um texto aqui de minha autoria. Meu Deus! Tá lendo, rapaz, o homem tá ficando quente, né? As lives aqui tá capacitando ele, que tá tendo tema de autoria própria agora também. Tá, glória a Deus. Queria deixar esse texto aqui. Vai lá, deixa. Pra reflexão da gente. Vai porque, lá. Na verdade, pastor, ó, eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nós não trazemos aqui debate. Ninguém aqui está querendo ser mais conhecedor da palavra. A gente pega o conhecimento que nós temos de convívio com essa palavra maravilhosa, com essa congregação, com outros irmãos de outras congregações também. Esse aprendizado que a gente tem cada dia, que vem abrangendo cada vez mais o nosso espírito, e a gente traz isso para reflexão dos irmãos, para que a gente possa ter esse bate-papo. Eu chamo de bate-papo, porque a gente não está trazendo aqui hermenêutica, nem exegese, a gente não está trazendo nada, a gente traz aqui o quê? Alguns elementos. Clareamos o seu caminho para você vencer suas batalhas no dia a dia. Alguns elementos que são importantíssimos para você vencer os seus desafios através da fé. Porque quem conhece a palavra de Deus, irmão Marco, foge dessas coisas, porque a Bíblia fala disso. Ei, não entreis em debate, em conversas tolas que não te levam a lugar nenhum. Porque quando você entra num debate, você não chega a lugar nenhum. Eu costumo dizer aí que eu não sou um estudioso da Bíblia, mas eu sou um entusiasta. Eu gosto dela demais. Então, eu fico entusiasmado em ler. Não, essa foi boa. Essa foi boa, irmão. Nós somos entusiastas. Nós somos aí. A gente não vai trazer um monte de livro para você aqui, que você tem que procurar isso, procurar aquilo. São experiências nossas e muitas vezes experiências que nós conhecemos. Então a gente traz aqui e concatena com um assunto que tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia.
com a Bíblia, assim, no completo. A gente não traz coisa fora daqui, né? Tanto é que a gente está sempre falando a respeito dos próprios versículos do qual a gente traz aqui, né? Então, eu deixo esse texto aqui para os irmãos, que diz assim: assim como outros elementos que compõem a vida cristã, a transformação faz parte de um extraordinário passo no caminho da vitória. Sabendo disso, temos que nos adaptar aos moldes da fé em Cristo Jesus, nosso Mestre e Salvador, pois aquele que transforma sua própria vida é capaz de transformar a vida de outras pessoas ao seu redor, com a força do Espírito Santo de Deus, que nos capacita e nos faz uma nova criatura. Através da transformação e no crescimento espiritual, por meio da oração, jejum, clamor, louvor e súplicas, podemos nos fortalecer espiritualmente com a graça e a misericórdia e as bênçãos de Deus, que nos dá a oportunidade para nos transformar em filhos mais agradáveis para o Pai. Assim, podemos com autoridade ajudar a salvar muitas vidas. Glória a Deus. Amém? Deus. Muito boa reflexão, irmão Marco. Eu trago isso aqui porque eu recebi esse texto aqui. Eu acho que é legal para completar um pouco. Não estou querendo influenciar ninguém com essas palavras, mas para a gente poder entender um pouco mais do que é a transformação, né? O que eu entendi foi isso aqui. Cada irmão tem um entendimento, mas a gente tem que ter um ponto de partida, né? A gente não pode ter um pensamento vago a respeito disso daqui. Simplesmente ouvir e não guardar em nenhum lugar. Não é aquela conversa de entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então a gente vai criando os nossos entendimentos aqui para quê? Para que a gente possa transformar, evoluir, ser um cristão cada vez melhor, se aproximar cada vez mais de Cristo. Para quê? Para que a gente possa alcançar a glória eterna. Amém? É isso mesmo, amém. Glória a Deus, amém. Então, irmão Marco, amém. Quero mandar um abraço para a irmã Josi também, Machado, que está ligado conosco. A paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida grandemente, os seus passos, que o Senhor Deus possa iluminar, né, o seu caminho, e creia tão somente que tu serás uma vencedora em nome de Jesus. Ou seja, você já é uma vencedora, mas tu serás mais ainda em nome de Jesus. Então vamos aqui fazer a nossa oração, né, irmão Marcos? Amém. Para afinar a nossa live. Glória e lembrar a Deus. você, segunda-feira que vem, às 19h30, nós estaremos aqui novamente com mais uma palavra para abençoar a sua vida, que vai levar você a vencer os desafios do dia a dia, que tanto te aflige, que te assola, que te deixa triste, que te deixa abatido, que te deixa para baixo. A palavra de Deus, ela levanta o seu astral. A palavra de Deus, ela faz você saltar muralhas. A palavra de Deus faz você vencer coisas, tocar no inalcançável, faz você alcançar o inalcançável. A palavra de Deus é capaz de fazer isso. Então quero orar por você agora. Meu irmão Marco fez a oração da abertura e eu quero orar aqui por você agora. Você que tem uma enfermidade, né? Coloca a mão sobre a sua enfermidade. Coloca a mão sobre o seu coração se você não tem nenhuma enfermidade, né? Se você está aí próximo dos seus filhos, chama eles também aí, né? Coloque a mão sobre as costas dele, sobre o ombro dele, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e o seu lar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, depois da tua palavra ministrada, lançada aqui, que o teu Espírito Santo possa ir lá neste lar, nesta casa, e entrar, Senhor, com a provisão necessária nesta vida, nesta família. Pai, se há alguma enfermidade agora assolando, Senhor, qualquer vida que está nos ouvindo, ou até mesmo aquela que ainda vai ouvir esta mensagem, em nome de Jesus, nós digamos a essa enfermidade, bate em retirada, solta esta pessoa, saia desta casa, saia desta vida em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, de opressão, espírito de tristeza, saia em nome de Jesus. Toda angústia agora desapareça dessa vida em nome de Jesus Cristo. Toda insônia,
Você que não tem dormido direito por causa de alguma coisa, em nome de Jesus. Espírito da insônia, saia desta vida agora e que haja, Senhor, o sono, o descanso, Senhor, sobre esta vida, sobre esta alma, sobre este lar. Pai, que a tua luz entre nesta casa, Senhor, e possa iluminar todos os cômodos, todo o coração, toda a mente desta pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a tua luz, a tua paz brilhe nesta casa e que a vitória, Senhor, seja garantida em nome de Jesus. Eu e o irmão Marco aqui agora, nós declaramos sobre a sua vida que está nos ouvindo. Amém. E Deus que vai nos ouvir. Nós declaramos a vitória, a bênção, e que nenhum inimigo vai tirar a tua vitória e vai te deixar derrotado. Não, em nome de Jesus, tu és um vencedor, porque tu és aquele que tem abraçado a palavra de Deus. Em nome de Jesus, receba aí a sua vitória, a sua cura, a sua libertação sobre a sua vida e sobre a vida do teu esposo, da tua esposa, e sobre a vida dos teus filhos e da tua parentela toda, que ela seja estendida em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Um grande abraço, um beijão para vocês. Nós amamos vocês e esperamos vocês aqui segunda-feira que vem às 19h30. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom descanso, que Deus esteja nos seus lares, que as mãos poderosas de Deus estejam sobre vocês, cuidando de vocês a todo tempo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça companhia para vocês mais essa noite. Muito obrigado por estarem conosco, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.